Ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Bom, é o seguinte, Pedro, domingo, 18 horas, Maracanã, é a chance que o Corinthians tem, então, com uma vitória simples de conquistar o título da Copa do Brasil. Se o empate permanecer, vamos ter decisão nas penalidades máximas, e aí é o seguinte, não é? A Rádio Bandeirantes, claro, vai acompanhar de pertinho, já a partir desta sexta-feira, com a nossa equipe no Rio de Janeiro, fim de semana todo dedicado para essa final da Copa do Brasil. Tá aberto, Pedro, eu diria para você... Na segunda-feira eu disse que a chance do Corinthians era de 55 a 45. Hoje eu diria que é 50 a 50. Tá equilibrado, tá dividido aí para os dois lados, então uma final de dois times muito parecidos que no domingo decidem o último título da temporada 2025 aqui no Brasil e claro que a gente vai transmitir tudo isso para nossa audiência. Uma ótima quinta-feira a todos. E logo mais no Esporte em Debate às 7h30 da noite, nós estaremos juntos aqui para debater e analisar muito mais sobre essa final da Copa do Brasil. Pedro. Bem, o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou na companhia do Jornal Gente, que amanhã está de volta a partir das 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na programação da RB e transmissão simultânea na Band News TV. O Manhã Bandeirantes está chegando com o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e boa parte do interior paulista que nos acompanha neste dia 18 de dezembro de 2025. Nós estamos ao vivo pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube. Transmissão já iniciada com os bastidores dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui direto do Jardim São Gabriel, em Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso canal do YouTube é também um canal de comunicação para você que é inscrito, você que participa das nossas transmissões esportivas, que ontem acompanhou Leandro Bolles. Emoções não foram tantas, mas a tensão de uma final no jogo de ida entre Corinthians e Vasco da Gama com empate 0-0. E a partida de volta no próximo domingo também terá a transmissão aqui na RB. Vasco da Gama e Corinthians a partir das 6h30 da noite, direto do estádio do Maracanã, sem vantagem para ninguém. Vantagem do Vasco é jogar em casa. 0-0, qualquer outro empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer será o campeão da Copa do Brasil 2025 e ainda conseguirá uma vaga para a Libertadores da América. Lembrando que não tem mais o critério do gol fora de casa. Então empate 1-1, 2-2, 5-5, qualquer que seja o empate, a decisão vai para os pênaltis. 11h30 da manhã tem o noticiário esportivo, o Nossa Área, primeiro com a edição regional comandada por Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, e meio-dia a edição nacional falando muito da derrota do Flamengo nos pênaltis no Mundial de Clubes para o Paris Saint-Germain e do Corinthians, claro, em busca do seu tetracampeonato na Copa do Brasil. Nossa equipe técnica está a postos com o Edson Freitas na mesa de som e na central técnica, com o Alan Zanelato e a coordenação técnica do Gil Kleber. DDD 19 9
97102-1493. 97102-1493. Hoje a gente vai destinar um bloco, pelo menos, só para a participação do nosso ouvinte, só para você que está conosco ter a sua opinião, a sua sugestão de pauta, o seu comentário ou prestar serviço a quem está acompanhando a nossa programação. E é isso que a gente vai começar fazendo agora também para o motorista que está pelas ruas, avenidas, estradas que cortam Campinas e o nosso interior de São Paulo. Quero começar com uma informação para quem trafega pela região do Cambuí. Um trecho da Avenida João Mendes Júnior, próximo ao cruzamento com a Rua Santo Antônio, no Cambuí, tem bloqueio nesta quinta-feira desde as 8h30 da manhã e segue até as 4 horas da tarde. O bloqueio é no trecho sentido bairro centro da via, na altura do número 326. Como eu disse, aproximação com o cruzamento da Rua Santo Antônio. Essa ação, segundo a INDEC, é necessária para a realização do trabalho de interligação de rede de água. Equipes da Sanasa estão por lá e os agentes da INDEC estão monitorando o trânsito e indicando os desvios para os motoristas. Se você costuma parar o carro por lá, deve ter reparado que tem uma série de cavaletes. É porque já na madrugada a INDEC fez a chamada reserva de vagas para dar espaço e tranquilidade para os trabalhadores fazerem esse serviço e terminar ainda hoje. A INDEC programou desvio pela Rua Santo Antônio, pela Doutor Emílio Ribas e pela Rua dos Bandeirantes. Qualquer dúvida sobre o trânsito naquele local ou em outro ponto que precise da atuação da INDEC, o telefone 118 é o contato direto com a empresa responsável pelo trânsito aqui da cidade de Campinas. A região central, ela está também com o trânsito carregado nesse dia. A tendência é que daqui até o Natal siga assim em ruas que, claro, já são importantes, em avenidas que já são movimentadas, mas que agora ganham a concorrência de quem costuma não frequentar o centro, mas no período de compras de Natal volta para o principal centro comercial popular do interior paulista, como, por exemplo, a Avenida Francisco Glicério, em que o trânsito está fluindo bem, mas o motorista deve ter atenção em praticamente toda a sua extensão. Trânsito mais carregado na Moraes Salles, nesse momento, na pista sentido Sousas. Já começa ali desde o viaduto Cury até o entroncamento com a Rua Imã Serafina. Depois o motorista ainda tem um outro ponto de lentidão próximo a Coronel Quirino por excesso de veículos. Não há sinalização de acidente nem de veículo quebrado que atrapalhe o tráfego. É mesmo muita gente nas ruas de Campinas. Rua Lusitana também com trânsito carregado, segundo indicação dos motoristas por lá. Tem ainda a atenção a mais na Rua Barreto Leme, que está com trânsito acima do normal para este horário, e o motorista que vai ao centro sabe que tem que ficar atento à sinalização e ficar atento também aos estacionamentos. Tem na Expressa Valdemar Pascoal sinalização também de um trânsito bem intenso em praticamente toda a sua extensão. A outra sinalização que tem aqui de uma obra acontecendo também na Boa Ventura do Amaral. Então, centro expandido, Botafogo, Cambuí, Proença, movimento ficando cada vez mais intenso próximo ao Natal, e a gente vai monitorando e contando também com a sua informação pelo nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas. Para o motorista que trafega neste momento no sistema Anhanguera Bandeirantes, informação para quem segue sentido São Paulo. Tem trânsito carregado nesta manhã no trecho que passa pelo Matão, em Sumaré. Quem está vindo a Campinas pela rodovia Anhanguera tem lentidão nesse trecho. Região do Nova Veneza, região do bairro Matão, e é próximo ao entroncamento com a Adalberto Panzani. Então, pouco antes da rodovia Anhanguera ter aquela bifurcação que dá a opção para o motorista seguir pela rodovia dos Bandeirantes, a lentidão está registrada na pista sentido São Paulo. Seguindo ainda pela rodovia Anhanguera, o motorista tem lentidão também típica para o horário na passagem por Jundiaí, a partir do quilômetro 62, e depois na chegada à capital paulista. Rodovia dos Bandeirantes não está registrando lentidão nem na entrada de São Paulo, ou seja, a melhor opção neste momento para quem segue para a capital paulista
Nesse momento é a rodovia dos Bandeirantes. A gente sabe que o trânsito em São Paulo ele é imprevisível e a qualquer minuto tudo pode mudar. A informação também para o motorista que está nesta manhã trafegando pelo corredor Dom Pedro I. Obrigado pela carona que você nos dá pelo FM 85.7. Um acidente foi registrado mais cedo na rodovia dos Agricultores e ela interdita a pista sentido Dom Pedro I. O que acontece por lá é que uma carreta com 25 toneladas de maionese entrou em L, que é aquele movimento que o motorista não consegue nem para um lado nem para o outro, é preciso que um guincho faça uma manobra para ele conseguir seguir viagem. Então a carreta ela tombou em L, o que é mais tenso ainda. A interdição é total da pista sentido Dom Pedro I. O mais importante dessa informação é que ninguém se feriu. O motorista está ileso, a carreta não atingiu nenhum outro motorista, nenhum outro veículo, mas é preciso ter paciência. Há uma sinalização de um retorno na altura do quilômetro 2. O motorista que deseja acessar a Dom Pedro deve voltar para Valinhos e sair pelo anel viário Magalhães Teixeira. Atenção a essa orientação, você que nos acompanha da cidade de Valinhos. Como há essa sinalização, o trânsito está relativamente tranquilo. Não há registro de um longo congestionamento, mas há esse transtorno para quem trafega pela rodovia dos Agricultores, a SPA 122, na altura do quilômetro 2, trecho de Valinhos, no acesso para a Dom Pedro I. Tendo atualização sobre a retirada dessa carreta, a gente conta para você aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Às 10 horas da manhã e mais 10 minutos, uma loja da cidade de Indaiatuba foi descoberta vendendo suplementos vencidos por R$10. 262 unidades de suplementos alimentares foram apreendidos em uma loja esportiva. A operação foi um trabalho conjunto de fiscais da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal de Indaiatuba. Trabalho desencadeado depois de uma denúncia anônima. A inspeção deu para os fiscais a certeza de que a denúncia tinha fundamento. Ali foram encontrados produtos vencidos em um compartimento separado, que era como se fosse uma promoção, R$10 cada um. São produtos caros, suplementos alimentares ali que às vezes chegam a mais de R$200. Outros 4 produtos vencidos foram localizados na área de vendas. O responsável pela loja explicou que os produtos na área de vendas foram descuido dos vendedores. Os demais itens vencidos no compartimento, segundo o dono da loja, estavam ali para serem descartados. Após a inspeção, todos os envolvidos foram ouvidos na delegacia, liberados para um inquérito aberto e a investigação vai continuar. Os produtos foram apreendidos. A loja pode responder por irregularidade e colocar em risco a saúde dos consumidores. Vamos girar o nosso time de repórteres, começando com o nosso repórter Igor Val, com uma daquelas histórias que faz a gente pensar, será que o ser humano realmente não tem solução? Uma mãe foi denunciada, primeiro pela família do pai da criança. Ela tem um filho de 7 meses, uma menina, 7 meses, um bebezinho apenas. Essa criança, desde que nasceu, vivia uma situação de maus tratos dentro da própria casa. A mãe, para fazer ciúmes, provocar o pai da criança, eles não estão mais juntos, enviava uma série de mensagens mostrando como ela era tratada dentro de casa. Vídeos publicados e enviados para familiares mostravam a criança, que hoje tem 7 meses apenas, apanhando com tapas no rosto, com agressões e provocações, ofensas a um bebezinho. A família fez a denúncia no Conselho Tutelar. A mãe, naquele momento, já tinha perdido a guarda para a avó materna. E aí, o Conselho Tutelar marca uma entrevista com a presença da criança. A mãe pega o bebê no colo e começa a responder às perguntas dos conselheiros tutelares. Não, isso daí é exagero, estão fazendo tempestade em copo d'água, não tem nada a ver, aquele vídeo lá não foi aquilo tudo não, a família que está exagerando. Isso dentro da sala do Conselho Tutelar. A criança começa a chorar, bebezinha, 7 meses, começa a ficar impaciente. A mulher agrediu a filha na frente dos conselheiros tutelares.
E o que era uma suspeita virou um crime em flagrante. Ela foi presa, passou por audiência de custódia e permanece atrás das grades. A criança está sob a guarda e os cuidados da avó paterna. E o repórter Igor Val explica mais e traz algumas dessas publicações que serviram como prova e que vão também pesar na hora do inquérito policial ser levado à justiça, Igor. Heitor, é um caso que chocou os moradores de Indaiatuba e também aqui da nossa região, um caso que ganhou muita repercussão. Essa mulher de 25 anos que foi presa em flagrante está passando por esse processo judicial, Heitor. É acusada de agredir a própria filha de 7 meses de vida, Heitor. E essas agressões foram gravadas por ela mesma e postadas nas redes sociais. Segundo a Polícia Civil, não foi um caso isolado. Foram mais de 1, 2, 3 vezes que essa menina foi agredida pela própria mãe. A gente tem até um relato, a gente teve acesso, Heitor, ao vídeo dessas agressões, também algumas conversas dessa mulher ali nas redes sociais. Em uma dessas conversas, essa mulher até fala que deixou a filha na calçada para o pai, então, pegar ela. Segundo a Polícia Civil, ela fazia essas agressões com a própria filha para chamar a atenção do pai, ex-companheiro, então, dessa mulher de 25 anos. Até, Heitor, a gente tem um pedaço dessa conversa, vamos até ouvir o que ela disse. Agora manda ele lá, cuidar da filha dele lá, ó. Tá lá com a mãe dele lá, deixa ela lá no chão lá, ó. Pneu do carro tudo furado, entendeu? A menina tá sem fralda, sem chupeta e sem leite, já manda ele pro corre. Heitor, após esse caso ganhar grande repercussão dessa mulher agredindo a própria filha de 7 meses, tudo isso chegou até a Guarda Civil de Indaiatuba e também ao Conselho Tutelar. Eles foram até o endereço dessa mulher e levaram ela até o Conselho Tutelar, a sede de atendimento. Um pouco antes disso, Heitor, até essa mulher gravou um vídeo nas redes sociais, ainda na tarde de ontem, contando que o que estava fazendo com ela era uma perseguição, que ela sabia do cara, filha dela, e que tudo o que estava acontecendo era mentira. Ela até usou a palavra calúnia. Heitor, vamos escutar um pouco desse vídeo. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Fiz assim na minha filha e empurrei ela de lado. Só isso. Cadê que bate assim, ó? Que do murro, cadê? Cadê, gente? Cadê a marca? Cadê a escoriação? Cadê? Não fiz nada disso, gente. Nossa, cada coisa. Entendeu? Pelo amor de Deus. Olha, eu não vou postar mais nada aqui, tá? Tô buscando minha filha. A filha é minha, desde quando eu tava grávida. Eu pasto, entendeu? Mas também nunca mais vai ter contato com essa família, porque a filha é minha, nasceu de mim, entendeu? E é sobre isso. Tô indo lá buscar ela e vai acompanhando aí, que tem novidade daqui a pouco, tá bom? E mais tarde eu vou ir viajar, vou tirar a paz de já que eu preciso, tá bom? Bom, Heitor, então após ter essa grande repercussão, como eu disse, os guardas foram até aquele endereço, levaram a mulher até a sede do Conselho Tutelar e quando ela estava sendo ouvida na sede do Conselho Tutelar em Indaiatuba, se explicando, respondendo ali todos os fatos que a Guarda Civil e o Conselho Tutelar tinha, ela voltou a agredir a própria filha de 7 meses de vida. Após essa situação, a guarda deu voz de prisão a essa mulher. Ela foi levada até o plantão policial do município de Indaiatuba, onde então ela foi ouvida e está passando por audiência de custódia. Heitor, é um caso que ganhou muita repercussão e gerou uma grande revolta de todos os moradores de Indaiatuba e também aqui da nossa região, pelo fato dessa mulher de 25 anos estar agredindo a própria filha de 7 meses de vida. E o que chama a atenção nesse caso, Heitor, é que essa própria mulher gravou e postou esses vídeos e ainda tentou se explicar, falando que era para a filha parar de chorar. Heitor, a gente segue acompanhando esse caso de perto. E vamos trazer qualquer novidade, lembrando que a prisão preventiva já foi decretada
E ela permanece presa e ela deve estar recebendo um carinho especial das colegas de cela na penitenciária feminina onde ela está, por enquanto aguardando o andamento desse inquérito e do julgamento, que prisão preventiva já é a sinalização de que você tem prova suficiente. Foi flagrante. Ela criou prova contra ela na internet, ela enviou prova para pessoas de confiança para a justiça, porque são familiares do bebê, o ex-companheiro dela, o pai da criança, a avó paterna, então esse material tá ali, e ela agrediu a bebê na frente das conselheiras. Então não tem nem o que falar. É prisão em flagrante que agora foi convertida em preventiva. Às 10h19, e quando o agente da lei é pego em flagrante também em situações criminosas? Olha, eu sei que a gente está próximo ao Natal, eu sei que nessa época do ano a gente tenta trazer notícias mais leves, histórias mais agradáveis, mas tem dia que não é fácil. Ontem, a Polícia Civil no 6º Distrito Policial de Campinas deu andamento a uma investigação que começou com informações estrangeiras. Uma investigação internacional que chega a Campinas e diz: tem um morador aí da cidade que compartilha pelas redes sociais, pelos grupos de Telegram, WhatsApp, uma série de produtos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Uma produção de conteúdo criminosa de exploração infanto-juvenil. E aí foram no endereço, na casa do cidadão. É um policial penal recentemente aposentado. Policial penal é o termo mais recente para a função de carcereiro e outras funções de quem trabalha para o Estado dentro das penitenciárias. Ele foi preso e ele está detido na cadeia onde até pouco tempo atrás ele era o carcereiro, o policial penal. Policiais descobriram que ele tinha um hábito. Ele, já um senhor, passava praticamente o dia todo jogando videogame. Por quê? Porque era nas mensagens com crianças e adolescentes que estavam online que ele ganhava a confiança dessas vítimas para também receber material pornográfico. O repórter Guilherme Selegato está à frente dessa apuração. Ele conversou com o Dr. Elton Costa, delegado do 6º Distrito Policial de Campinas, e conta tudo para você na reportagem do Manhã Bandeirantes. Márcio Aparecido Bastos Barbosa foi preso após um trabalho de inteligência do setor de pedofilia da Polícia Civil com órgãos internacionais. O trabalho identifica os IPs de aparelhos eletrônicos que contêm esse tipo de conteúdo pornográfico e toda a informação é repassada à Polícia Civil, que inicia as buscas. O homem foi encontrado na casa dele no Jardim Florêncio, em Campinas. E um vasto material relacionado à exploração sexual infantil foi encontrado em seus aparelhos eletrônicos. Ele se aparenta ser uma pessoa ali muito reclusa, mas que tem um uso exagerado de videogames e jogos eletrônicos, e ele utiliza esse meio para se aproximar das crianças e conseguir algum tipo de material. A prisão preventiva dele foi representada. E agora ele vai responder pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. No final da tarde, o homem foi levado à cadeia pública de Campinas. Márcio Aparecido tem 54 anos e trabalhava como policial penal na cadeia daqui de Campinas. Ele se aposentou em agosto deste ano. Agora, além de responder criminalmente pelo crime de pornografia infantil, o homem também é investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas por estupro de vulnerável contra 2 crianças da família dele. Então, o que nos leva um alerta a todos os pais dos cuidados em relação aos seus filhos, que muitas pessoas acreditam que os filhos estando em casa, jogando videogames, eles estejam protegidos, mas quando na verdade nós temos um risco diferente, maior, que demanda o acompanhamento de todos os pais ali, dos locais que eles estão tendo contato e com as pessoas que eles fazem contato. O material apreendido será periciado para identificar se a produção dos conteúdos eram feitas pelo homem. 10h23. Vamos mudar de assunto, vamos trazer informações sobre tempo e temperatura, porque a Nath Luquezzi já está aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas.
Em uma quinta-feira quente. Olha, essa semana, Nath Luquezzi, primeiro bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. O corpo tá vivendo um desafio. Tá mesmo. Segunda e terça-feira, pra dormir foi difícil. Temperaturas altas, aquela madrugada quente. Pra quem trabalha com a voz é um dilema, porque se você deixa ali um ventilador ligado, ou se você deixa a janela aberta, aquele vento na cara o tempo todo, você corre o risco de acordar no dia seguinte sem voz. E não tem como um comunicador ficar sem voz. Aí você acorda suado de calor. Agora, ontem, eu não sei como estava aqui em Campinas, mas em Jundiaí tava um frio para cada um. Então você sai de uma temperatura muito alta para uma temperatura baixa, e aí você amanhece todo agasalhado, todo encapotado ali com cobertor, com edredom, e chega numa manhã quente. Nesse momento, 24 graus marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, num dia em que a mínima foi de 18 graus. Não é calor, mas a sensação térmica está um pouco mais alta hoje porque o vento está mais moderado, 13,7 km por hora. É um vento marcando presença, mas ontem ele estava na casa dos 20, 25 km por hora. A umidade relativa do ar nesse momento, segundo o CEPAGRE da Unicamp, está em 70%. A chuva não deu o ar da graça ontem. E hoje, ela vem ou ainda não, Nath? Por enquanto, apesar do predomínio de sol do dia de hoje, há ainda assim chance de pancadas de chuvas, mas muito isoladas, aquelas típicas de verão que podem ocorrer de forma rápida, localizada, principalmente entre ali meio, final da tarde. Tudo isso porque a frente fria que estava atuando aqui no estado já está se dissipando, já está indo para o norte do estado. Então a gente ainda tem a atuação dessa frente fria, mas também temos a atuação de um outro sistema, que é um sistema de alta pressão em alto mar. Esse sistema ele empurra as nuvens de chuva, tornando o tempo um pouco mais estável. Quanto às temperaturas, a gente vai ter uma escadinha nas máximas, que vão subindo gradualmente ao longo do final de semana. Então, para hoje, a gente tem a máxima de 24 graus, amanhã 27 graus, sábado 28 graus e domingo 30 graus de máxima. A chuva, ela volta na sexta e no sábado, também nada muito expressivo, pancadas de chuvas que não serão tão volumosas, ali entre 3, 4 milímetros. E no domingo, temos a chegada do verão. Começa o verão oficialmente no Brasil, meio-dia e 3, horário de Brasília, e segue até 20 de março de 2026. Então, para hoje, o dia quente, essa sensação térmica ainda mais baixa permanece no dia de hoje, sol e chance de chuva, mas muito baixa ainda, principalmente final do dia. Então, prepare-se caso você ainda não saiu de casa e leve um guarda-chuva, porque no final do dia pode chover sim. E esse vai ser o cenário daqui para frente, chegada do verão e até as famosas águas de março. A gente tem que ficar atento aos pontos históricos de alagamento aqui na cidade de Campinas. E alguns deles, inclusive, ganham agora um aliado ou uma aliada, a câmera de monitoramento. A tecnologia também é utilizada nesse período de chuvas de verão para monitorar algumas regiões. Tem 2 câmeras que já foram instaladas. E onde estão esses equipamentos, Elas Nath estão Luquezzi? na região ali do Taquaral, aqui em Campinas, principalmente para esse período de chuvas. O objetivo é monitorar as condições de segurança viária no trecho durante esses temporais. Dependendo do nível de água e dos impactos no sistema viário, o monitoramento remoto vai determinar o bloqueio ali da pista interna da Avenida Doutor Heitor Penteado. O monitoramento realizado pela INDEC durante as chuvas intensas agora conta com essas novas aliadas tecnológicas. A Avenida Doutor Heitor Penteado no Taquaral recebeu essas 2 câmeras integradas ao Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte, na área do antigo cartódromo, no Portão 6. A medida é geralmente adotada quando o município atinge o índice de mais de 80 milímetros de chuvas acumuladas, que é o estado de atenção no período ali de 72 horas. No trecho desde a altura da Avenida Almeida Garré até o Balão, onde está situado o 4º Distrito Policial, as câmeras são estáticas e não serão utilizadas nessa etapa para fins de fiscalização. Outras câmeras deste mesmo tipo, também monitoradas remotamente pelo CCO da INDEC, estão presentes em outros trechos da Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, Orozimbo Maia, Anchieta, Princesa do Oeste, na região ali do Curtume e no Distrito de Souzas, que são os locais de maior alerta aqui na nossa cidade. 10 horas 28 minutos. Se Campinas não teve grandes problemas, felizmente, nos últimos dias em função das chuvas fortes, outras regiões do estado de São Paulo ainda sofrem com o impacto dos temporais.
Seguem as buscas em um córrego de Guarulhos por um motorista de 58 anos que desapareceu e foi arrastado pela força da enxurrada. A repórter Caroline Correia está no local onde as buscas foram retomadas agora há pouco, já no início da manhã desta quinta. E havia até então, Caroline, uma preservação da identidade da vítima a pedido da própria família. Mas agora nós já temos a identificação de quem é esse homem. Caroline Correia, bom dia para você. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Temos sim a Fábio Luiz Araújo, de 58 anos. Ontem a família estava bem abalada aqui, a gente conseguiu conversar, eles ainda pediam para não identificar o Fábio, mas agora a gente já tem, né? A gente já pode estar falando sobre. Bom, ele está desaparecido desde da tarde de segunda-feira, a gente segue acompanhando, de terça-feira, a gente segue acompanhando as buscas. Ontem as buscas se encerraram à tarde, bem no final da noite, lá na Ponte dos Bandeirantes, aqui em Guarulhos, e elas já retomaram hoje por volta das 7h30. O Corpo de Bombeiros ele está estudando, né, como a gente disse ontem, todas as questões desse córrego aqui, né? Foi aqui nessa região que o carro ficou preso na tarde de terça-feira, depois daquela forte chuva, choveu cerca de 73 milímetros aqui em Guarulhos, e ele passava por essa avenida aqui, por essa via que é mão única. Ontem, inclusive, eu conversei com uma pessoa que viu o que aconteceu. Eles até alertaram os ocupantes do carro a não atravessarem, porque era uma enxurrada muito forte, mas eles achavam que poderiam passar e acabaram passando. Inclusive, aqui tinham grades de metais que foram levadas com a força da água também. O carro não aguentou, ficou preso lá, mas a força da chuva acabou arrastando os corpos, né? As pessoas aqui dizem 2 pessoas, inclusive a SSP também, mas por enquanto os bombeiros trabalham em buscar essa única pessoa que tem o boletim de ocorrência registrado. Então existem essas informações desencontradas ainda. Mas a Polícia Civil também está no caso, junto com os bombeiros. Então, assim, é uma situação que a polícia os bombeiros não param de fazer essas buscas. Tendo novidade, Caroline, sinal sempre aberto para você. É um momento que a família, de certa forma, ela perde as esperanças do parente, da pessoa querida estar viva. Vamos ser bem honestos. Mas a localização do corpo, pelo menos, dá aquela sensação de ponto final, de ter a oportunidade de fazer uma despedida digna, de poder, pelo menos, ter a resposta final sobre o que aconteceu. Pode acontecer um milagre dele estar perdido, desencontrado, de estar desorientado, é melhor dizendo a palavra, mas é pouco provável, né? Pouquíssimo provável. Geralmente a busca é realmente pelo corpo da vítima. Não foi a única tragédia das últimas horas aqui não no estado de São Paulo relacionada à chuva, Nath Luquez. Um forte temporal atingiu ontem Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A chuva intensa provocou deslizamentos e enxurradas que afetaram diversos bairros na região. Em apenas 3 horas, o volume de água registrado foi equivalente ao esperado para 3 semanas inteiras. O desastre resultou na morte de 2 pessoas soterradas e deixou mais de 100 moradores sem abrigo. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Matheus Agostinho. Em poucas horas, as ruas de Ilhabela viraram rios. A força d'água arrastou carros e deixou um rastro de destruição em diferentes pontos da cidade. Washington quase teve a casa levada. Começou a alagar e, como estava meio entupida a manilha onde passa a água, e acabou inundando tudo. A gente foi para dormir e acabou acordando com a água já nos pés já, e teve que pregar ripa nas portas para a água não entrar e teve que sair fora da casa. Um homem de 84 anos foi arrastado pela correnteza junto com a casa onde morava. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram as buscas e ele foi encontrado morto. Uma pessoa querida aqui do bairro aqui, quase não sai pra rua, mas por isso a gente ficou preocupado, né? Então a gente começou já a procurar ele, chamava ele, gritava, nada. Felizmente, né, cara, aconteceu essa fatalidade aí, entendeu? A chuva intensa causou a morte de outro idoso em Ilhabela. Um deslizamento atingiu uma residência e um muro acabou cedendo. Um homem de 78 anos foi soterrado. Chegando no local, confirmou que havia uma vítima e as equipes de imediato começaram a realizar as escavações de forma manual. Foram 113 milímetros de chuva em 12 horas, segundo a prefeitura.
Para a Defesa Civil, o volume que era esperado para as próximas 3 semanas caiu em apenas 3 horas. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta de grande perigo para tempestades em todo o litoral norte de São Paulo. Depois do intervalo, a gente segue com informações aqui de Campinas. Ainda hoje a gente vai trazer a programação para hoje e para os próximos dias dos shows do Natal Caminhos dos Sonhos. Você pode se programar com a sua família para saber onde Papai Noel estará presente nas próximas horas e nos próximos dias. Tem informação também da área de saúde, com um centro de saúde que permanece fechado nessa quinta-feira. E o noticiário também direto de Brasília. A PL da dosimetria passou no Senado num acordo, quem diria, entre governo e oposição, entre lulistas e bolsonaristas. Que acordo foi esse? E quem jogou no ventilador que tinha um acordo? Renan Calheiros. O Brasil não é para amadores. Um rápido intervalo, já volto também com a sua participação, as primeiras mensagens, pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 10h37, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, você já está se programando para o Natal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você a programação para os próximos dias do Natal Luzes aqui da cidade. Mas antes, a Nath Lucchesi trouxe nesta semana informações sobre o Centro de Saúde da Vila Perseu Leite de Barros, que a princípio teria um dia de fechamento para reparos na rede elétrica.
Mas se você foi hoje ao local, se você procurou o atendimento na unidade, percebeu que não está recebendo público, não está atendendo pacientes. Ou seja, é a música dos Mamonas Assassinas. Espera aí que tem mais um pouquinho de Tem mais um pouquinho de obra e nada, por enquanto, de atendimento ao público, Nath? Por enquanto, não. Hoje, inclusive, não teremos atendimento no Centro de Saúde da Vila Perseu Leite de Barros, para sim continuidade dos reparos na rede elétrica devido a esse problema de fornecimento de energia. Mas os atendimentos eles serão intensificados no território no dia de hoje. As gestantes com consultas serão atendidas no Centro de Saúde Balão do Laranja. As consultas de clínico geral também foram remanejadas e a equipe de odontologia também atenderá no Centro de Saúde Balão do Laranja. Portanto, os pacientes com caso de urgência poderão passar em atendimento nesse mesmo local. Os usuários que necessitarem desses serviços de vacina e atendimento da farmácia podem se dirigir a qualquer outro centro de saúde do município. Os mais próximos são Balão do Laranja, Integração e Ipauçurama. Os imunizantes e medicamentos já foram transferidos e armazenados em outro local e a coleta de exames da unidade será interrompida até que o centro de saúde seja reaberto. A previsão é de que o atendimento normal no equipamento seja retomado amanhã, sexta-feira, dia 19 de dezembro, mas é claro que podem acontecer intercorrências aí no meio desse tempo e claro que eu trago para vocês a atualização. Você participa pelo nosso WhatsApp 19971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, opinião, informação, prestação de serviço, sugestão de pauta e a sua voz na Rádio Bandeirantes Campinas. 10h39. Vamos já posicionar a primeira mensagem para a gente começar a girar a opinião do nosso ouvinte, a participação de quem está conosco neste dia 18 de dezembro. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Vou fazer duas perguntas para você, Heitor. Manda. Primeira, quem está bancando esse filme do Bolsonaro? Eu vi um debate na internet que aquele cara que matou a esposa lá em São Paulo, que jogou lá do décimo andar lá, depois foi chorar no caixão dela lá no Ceará. Esse cara, ele tinha 12 milhões de reais na conta, e depois rastrearam e acharam uma ONG que estava bancando esse filme. Eu já não sei também, por isso que eu estou perguntando para você. Uhum. E segundo, eu fui no CEPAT hoje para arrumar um negócio do meu MEI, e o pessoal falou que eles vão mudar lá onde era o antigo Palácio da Justiça, né? Que lá vai ter o CEPAT, vai ter coisa da Sanasa, coisa da CPFL, e ele falou assim também que vai ir o poupa-tempo para lá. Agora não sei se aquele poupa-tempo que está na prefeitura lá, que é igual buzina de avião, né? Tem 10 caras trabalhando, é só para apertar o botãozinho lá da coisa para marcar alguma coisa para você lá no outro poupa-tempo, né? Mas bem que podia ser o poupa-tempo de verdade, né? Porque imagina, 3 mil pessoas vindo pro centro de Campinas, ia movimentar pra caramba, ia movimentar estacionamento, restaurante, negócio de tirar cópia, negócio de tirar foto, né? Então ia ser totalmente diferente do que é hoje. Essa é a minha opinião. E uma boa tarde, um bom dia para vocês e isso aí. Alexandro Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Fica com Deus. Para você também, Alexandro. Bom, para quem não está acompanhando esse noticiário, está sendo produzido já com gravação, inclusive no Brasil, um filme chamado Dark Horse. Dark Horse é uma expressão em inglês como se fosse o azarão, aquele cavalo de corrida que ninguém aposta que vai ganhar e que no final acaba sendo o vencedor do páreo. O filme vai contar a trajetória do então deputado federal, candidato nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro, como sendo um nome que começa a disputa lá com 3, 4% das intenções de voto, cresce durante a campanha, é vítima de um ataque à faca e dali em diante passa a ser o favorito a ponto de ganhar a eleição e se tornar presidente da República. Esse filme, ele vai ser estrelado pelo Jim Caviezel. Jim Caviezel é um ator que ficou popularmente conhecido por interpretar Jesus Cristo no filme A Paixão de Cristo, dirigido e também produzido, pensado pelo Mel Gibson. É aquele filme que chocou e ao mesmo tempo encantou muita gente por tentar ser o mais fiel possível ao processo de via sacra, de via crucis passado por Jesus, inclusive com todo o castigo físico recebido e mostrado em tela.
E o Jim Caviezel fez outras obras muito conceituadas e queridas. E o Jim Caviezel, ele é assumidamente alguém de direita. Então ele tem, ideologicamente, ele fez O Som da Liberdade, que é um filme que também ganhou um viés ideológico muito querido pela própria direita brasileira. Mas ele fez O Conde de Monte Cristo, ele fez Além da Linha Vermelha, um ator consagrado que vai interpretar, já está interpretando Jair Bolsonaro. O roteiro será de Mário Frias. Aí eu fico com o pé atrás com essa informação. Mário Frias é um ator conhecido ali por papéis menores e que não tem um histórico de ser roteirista. Mas enfim, se o filme é bom ou ruim, a gente só vai descobrir quando ele for lançado. Ponto. Quando o Alexandro pergunta sobre quem está pagando por este filme, é porque existe uma investigação aberta depois de uma denúncia feita pelo portal Intercept. São vários os elementos que vão aparecendo e a última informação é do último dia 13, de que a ONG da produtora do filme de Bolsonaro pode virar alvo de uma investigação do Ministério Público. Há uma informação do Intercept que demonstra, e que vai ser investigada, claro, que o dinheiro teria saído de uma contratação da Prefeitura de São Paulo para uma ONG e desta ONG direcionada para a produção audiovisual que chegou até o filme de Jair Bolsonaro. Então, deixa eu trazer a notícia mais quente aqui, porque o Intercept revelou que o Instituto Conhecer Brasil, que é o ICB, presidido por Carina Ferreira da Gama, recebeu uma verba milionária da prefeitura. E vereadores e deputados, depois dessa reportagem do Intercept, enviaram ao Ministério Público de São Paulo 2 solicitações de abertura de inquérito civil para apurar o caso. O contrato que beneficiou a ONG da produtora executiva dessa cinebiografia pode ser alvo de uma investigação. Então, qual é a possível ligação entre o caso e a denúncia agora em andamento? A deputada Luciene Cavalcante, o deputado estadual Celso Gianazzi e o vereador Carlos Gianazzi, os 3 do PSOL de São Paulo, enviaram a denúncia na última quinta-feira. Eles pediram a apuração da responsabilidade do prefeito Ricardo Nunes. O outro vereador do PT também solicitou ao órgão a investigação de um chamamento público e uma representação enviada na quarta, dia 10. O portal Intercept informou que do total de roteadores que foram contratados, a história é a seguinte: foi uma seleção sem concorrência. E a ONG que ganhou, o tal do ICB, seria responsável pelo edital para a implementação de 5.000 pontos de Wi-Fi na cidade de São Paulo. O custo total disso para os cofres públicos, 108 milhões de reais. Então guarde essa sigla. ICB é o Instituto Conhecer Brasil. Essa empresa ganhou, essa ONG ganhou um edital, ganhou uma licitação para implantar 5.000 pontos de Wi-Fi. Recebeu por isso 108 milhões de reais. Isso foi firmado em junho do ano passado com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, já na gestão de Ricardo Nunes. O valor ultrapassa o que é praticado pela própria prefeitura, que chegou a pagar metade desse valor para o mesmo serviço para outra empresa. E aí o que o Intercept constatou é que dos roteadores previstos inicialmente no contrato, 3.200 foram instalados. Eram para ser instalados 5.000. E deveria receber 43 milhões de reais pela manutenção, o ICB, e disponibilização dos pontos de Wi-Fi por um ano. Só que recebeu 69 milhões, ou seja, 26 milhões a mais do que estava em contrato por um serviço que não foi feito completamente. Onde é que entra o tal do ICB na história do filme do Bolsonaro? A ONG produtora do filme é ligada à ICB. O ICB é a produtora do filme do Bolsonaro. Então, isso está em investigação agora. Se esse valor foi desviado para a produção de um filme que será falado em inglês, que tem uma produção de Hollywood, mas que também tem seus problemas.
Quais são eles? Problemas de bastidores que já estão sendo relatados, mas é uma questão que não tem a ver com política, tem a ver com o direito dos trabalhadores da produção cinematográfica. Então, a investigação é para saber se o dinheiro para a instalação de Wi-Fi em São Paulo está ou não financiando um filme roteirizado por Mário Frias para contar a história de Jair Bolsonaro. Se o filme é bom ou ruim, a gente não sabe, mas saíram alguns trechos até agora. Tá um pouco caricato. Um pouco não, tá bastante caricato. Tanto que bolsonaristas reclamaram da cena em que Jim Caviezel não teria demonstrado tanta vontade assim no momento da facada, por exemplo, não ficou tão convincente. Mas ele tá com uma peruquinha assim... Lembra um pouco as sátiras do Caceta e Planeta, sabe? Lembra um pouco os esquetes do Porta dos Fundos. Mas não vi o filme. Agora, que Jair Bolsonaro é uma boa biografia a ser contada, disso não há dúvida nenhuma. Como Lula também é uma biografia a ser contada. Mas nesse momento, nesse instante, fazer uma biografia ressaltando algo de um candidato ou de uma figura política que vai movimentar as próximas eleições, não me parece legal. Se vai ser problema de justiça, vai depender dessa investigação aí sobre a origem do dinheiro. 10h49. Tem mensagem também aqui do Adriano Vermelho, que escreve pra gente o seguinte: à época da prisão do presidente petista, a direita apontava horrorizada e indignada a, entre aspas, suposta manipulação das leis para beneficiar o, então, ex-presidente Lula. Hoje, eles fazem a mesma coisa, só que descaradamente. Mas eles estão cumprindo ritos e normas, ele pergunta. Aparentemente sim. Essa é a tal faca de dois gumes. E, portanto, esse jogo todos acabam querendo jogar. Aqui nesse país, entendam uma coisa. Quase nunca o que é legal também é moral. Por isso que, infelizmente, tantas pessoas boas se afastam da política. É um lugar normalmente insalubre. Bom dia, companheiros de todos os dias. Bom dia, Adriano. Ontem nós mostramos ao vivo aqui as discussões na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a respeito da PL da dosimetria. Nós falávamos sobre o termômetro, que, nossa, o clima está calmo, o ambiente está tranquilo, os senadores eles parecem ser mais próximos ao que se espera da política, em que você tem discordância de um lado ou do outro, mas você consegue dialogar de uma maneira republicana. Tinha um motivo para eles estarem calmos. Um acordo feito nos bastidores entre governistas, capitaneados pelo líder Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, senador pelo PT do estado baiano, e Esperidião Amin, responsável pelo relatório, ele que é do PP de Santa Catarina, e que fez ali algumas alterações no texto da Câmara. Eles mexeram de uma forma em que o texto beneficia os condenados por 8 de janeiro, sem ampliar o leque para outros condenados. E aí eu até falava que, bom, se vai mexer no texto, se for aprovado no Senado, em plenário, ele tem que voltar para a Câmara. Mas eles acharam um caminho para não precisar voltar para a Câmara dos Deputados. Ó, apresentador ingênuo e inocente. Que caminho foi esse? Coube a Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, denunciado inúmeras vezes por inúmeras formas, expor tudo o que estava acontecendo entre governistas e opositores. Vamos ouvir o que disse o senador Renan Calheiros, ex-presidente da Casa, e que se sentiu indignado com aquela movimentação política no Senado Federal. Eu não vou participar aqui de farsa nenhuma para possibilitar a votação dessa matéria, para que o governo aprecie uma outra matéria logo mais à tarde no plenário do Senado Federal. Isso não pode acontecer. A maturidade da sociedade brasileira não permitirá. Essa emenda não pode tramitar, que ela é uma emenda de mérito. Pela ordem, presidente. E sendo emenda de mérito, eu estou falando. O interno do Senado não permite a interrupção de um senador que não concluiu ainda o seu pensamento.
Eu nunca fiz isso com absolutamente nenhum senador. Eu rejeito completamente essas posições. Isso não pode acontecer no Senado Federal. Ninguém pode obrigar o Senado a votar em 24 horas uma matéria da complexidade dessa matéria. Nós vamos, senhor presidente, desestimular com isso os militares legaristas que se recusaram a apoiar o golpe. Nós vamos frustrar a investigação densa e profunda da Polícia Federal, que juntou provas indiscutíveis para condenar esses golpistas. Nós não vamos permitir que isso aconteça, presidente. Esse Senado não pode aceitar isso passivamente. Isso é uma farsa. Há pouco veio aqui o líder do governo no Senado Federal dizer a mim que ele concordava em deixar votar a matéria porque queria votar o PL, queria levar as alíquotas de BETs e de fintechs. Eu não concordo com isso. Isso é uma farsa e eu não concordo com isso. É aí que entra a história apontada pelo Renan Calheiros, que até então estava sendo tratada apenas nos bastidores. Um acordo costurado pelo líder do governo, Jacques Wagner, senador pelo PT da Bahia, e a oposição para votar o projeto da dosimetria que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o governo combinou o seguinte: a gente não atrapalha a votação da PL da dosimetria, que ia passar, e que tem ainda um próximo passo, que é a aprovação ou veto do presidente Lula, que vai vetar, obviamente, se não na íntegra. Já tem outra articulação que eu vou falar daqui a pouco também sobre isso. Partes do projeto devem ser vetadas, mas, em troca, a oposição não atrapalharia o projeto que corta benefícios fiscais e eleva a tributação das BETs e das fintechs. Então vocês passam a PL da dosimetria de vocês, a gente passa a PL das BETs e fintechs, fica todo mundo quietinho e cada um vai para o seu fim de ano feliz com a sua base. Coube a Renan Calheiros expor isso dos bastidores para o público. Olha, a gente tá tão de cabeça para baixo que quando a gente tem que aplaudir e concordar com Renan Calheiros, é porque o negócio é muito mais complexo do que apenas escolher um dos lados na disputa política. Por que o governo está tão preocupado com esse corte dos benefícios fiscais, da tributação das fintechs? Porque isso vai evitar um corte de despesas de 20 bilhões de reais no orçamento de 2026. A articulação de bastidor para a dosimetria começou na Comissão de Constituição e Justiça e o senador Renan Calheiros falou: eu não concordo, gritou, esbravejou, mas rolou. Foi assim para o plenário depois. Renan disse que foi pego de surpresa. A confusão chegou também ao governo federal, porque a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais foi às redes sociais dizer que não tinha negociação, que o acordo envolvendo o projeto de lei da redução de penas para os golpistas condenados pelo STF é totalmente contra o que o governo pensa. O governo é contra essa proposta e orientou a sua base a votar contra. Aliados do presidente Lula criticaram a atitude de Jacques Wagner, que teria tomado essa decisão por conta própria. Ele disse que só restaria um dispositivo regimental para postergar a votação, que seria o pedido de vista, mas que ninguém queria isso. Todo mundo queria tirar logo esse problema da frente. E aí, as duas PLs passaram. A PL da dosimetria e a PL da taxação das BETs, que eu particularmente acho fundamental. Porém, se o governo precisa negociar com a oposição algo que é uma das principais bandeiras do governo, isso dá um ar de hipocrisia. Primeiro, dizer que Jacques Wagner fez qualquer movimento sem o aval do presidente Lula é ingenuidade de acreditar que você, num governo centralizado, em que você tem uma figura líder que tem o Partido dos Trabalhadores nas mãos e que é o grande nome da esquerda, que é o presidente Lula, é ingenuidade achar que um senador como Jacques Wagner, por mais que seja muito respeitado no meio político, tomaria qualquer decisão sem Lula dar o ok.
Ah, mas isso é um problema sério, isso é política. Isso faz parte da política. Dos dois lados. Porque também não é interessante para a oposição bolsonarista jogar esse assunto só para o ano que vem. Quanto antes eles conseguirem avançar, melhor para o Congresso, que hoje está nas mãos principalmente do PL e dos partidos do Centrão. Mas aí eu fiquei refletindo, viu, Nath Luquezzi, de uma questão ontem que é a seguinte. Hoje, a gente vive num país... Eu queria compartilhar com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Você descobre em quem a pessoa vota com 5 minutos de conversa. Verdade. Não precisa chegar e perguntar em quem que você votou na última eleição, em quem que você vai votar na última eleição. 5 minutos de conversa, você indo para alguns temas, você descobre em quem a pessoa votou nas últimas eleições. Porque as nossas disputas dos últimos anos, 2018, 2022 e será assim 2026, elas não são disputas de projeto. Elas são disputas de posicionamento dentro da sociedade. E os próprios políticos estão fazendo questão de colocar o povo dividido ao meio. Então, quem é a favor da descriminalização do aborto? Quando a pessoa defende de um lado, a pessoa defende do outro, você já imagina em quem ela votou e para quem ela vai votar. Nós estamos nos baseando em pautas morais. Pautas sobre drogas, sobre aborto, sobre direitos da comunidade LGBT, sobre racismo, sobre direitos das mulheres. E isso vai ganhando volume, vai ganhando força nas redes sociais e daqui para frente vai ganhar ainda mais força. Pouco se sabe sobre qual é a ideia para aumentar a renda do trabalhador brasileiro, sobre qual é a ideia para aumentar o poder de compra do trabalhador, para baixar preço da gasolina, para baixar preço dos alimentos, porque a discussão ela vai só para o lado do nós contra eles, que só interessa para quem está nas duas pontas da polarização. A gente não sabe o que pensa, por exemplo, Flávio Bolsonaro, que hoje é apontado como o candidato da oposição. A gente não sabe o que ele pensa sobre o projeto do fim da escala 6x1, porque eles não falam sobre isso. A gente pouco ouve o PT falar sobre os assuntos que realmente fazem parte da base de um partido que se chama Partido dos Trabalhadores. A escala 6x1 é um projeto do PSOL, da deputada Érica Hilton. E o PT tá tentando, sabe, dar aquela... Não, vamos falar disso em outra hora, em outro momento. A partir do momento que eles dividem o povo ao meio, em que eles dividem o eleitor no aspecto apenas ideológico, eles racham a sociedade do meio em que você não pode concordar com nada que venha do outro lado. Absolutamente nada. Cria como se fosse uma torcida organizada de um time de futebol. Se você é palmeirense, você ontem torceu contra o Corinthians, naturalmente. Independente de você gostar de bom futebol ou não. Se você é corintiano, você torceu contra o Palmeiras na final da Libertadores. É isso que transformou a política. Eles não querem mais discutir projeto. Eles querem discutir ideologia, de onde você está. Agora, você eleitor da direita, você está satisfeito em imaginar que na próxima eleição, o candidato que hoje é tratado como o mais forte, Flávio Bolsonaro, não fala de absolutamente nada, a não ser um perdão para o pai dele? O Brasil, na mão dele, pelo jeito, só tem um projeto, que é tirar o Bolsonaro da cadeia. E você, eleitor de esquerda, olha para essas movimentações políticas do PT, de braços dados com o Centrão, para passar um projeto vale tudo, até passar um paninho aqui para a dosimetria e acha isso normal, acha tranquilo? Porque se nós tivermos uma tentativa de golpe de Estado no país, ela tem que ser combatida de todas as formas. E onde é que entra o próximo capítulo que os eleitores de esquerda precisam ficar atentos e mostrar se realmente estão pensando em país ou se estão pensando em projeto de partido? O que se fala nos bastidores é que o presidente Lula ele deve vetar os tópicos do projeto da dosimetria que beneficiem o ex-presidente Bolsonaro e deixar passar aqueles que beneficiam os presos considerados comuns,
Débora do Batom, a senhora que foi lá e defecou na mesa do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso poderia passar. Para quê? Para jogar uma casca de banana também para os bolsonaristas. Se eles derrubarem todos os vetos, se eles acharem que não, ou passa tudo ou não passa nada, o PT tem aquele argumento de, olha, eu tentei com você que está preso facilitar a tua vida, mas os bolsonaros não querem te proteger, eles querem se proteger apenas. Se você entra numa disputa dizendo que tem que defender a democracia, você tem que ir até o fim com a sua convicção. Se a sua convicção muda pensando na próxima eleição, ela não é convicção. Ela é uma estratégia. Ela é um momento de usar a máquina a seu favor. Então, ou a gente olha com 2 passos para trás, porque todo mundo tem um lado, todo mundo escolheu um lado na última eleição. Não votar foi um lado também. Não votar foi, eu não quero me meter com isso. Escolher um lado é parte da democracia. Ser fanático a esse lado, mesmo quando você não concorda, é ser manipulado. E é isso que eles querem, manipular. Você não precisa mudar o voto, você não precisa começar a concordar com os absurdos do outro lado. Mas aceitar os absurdos do seu lado só vai perpetuar esse momento terrível que a gente está vivendo na democracia brasileira. Heitor, até onde isso tudo é nossa culpa, de nós eleitores, dessa inflamação, dessa polarização toda? Uma boa pergunta. Tem um pouco de culpa de tudo. Inclusive da imprensa, inclusive nossa como comunicador. De, às vezes, entrar na narrativa construída pelos próprios políticos. Aí você entra na narrativa, você fica discutindo somente aquilo que é interessante pro presidente Lula, pro ex-presidente Bolsonaro, e você vai nessa, vai nessa, vai nessa. E enquanto isso, no meio, as coisas vão acontecendo. E a gente vai deixando o rio passar até a próxima eleição. Quando só se fala de número de pesquisa eleitoral, quando só se fala de fulano é um candidato mais forte do que ciclano, a gente esquece que até lá tem um monte de projeto na Câmara para passar, tem um monte de projeto no Senado para passar, e eles não querem que a gente fale sobre esse assunto. Por isso que eu acho que o compromisso nosso também como comunicador é mostrar aquilo que eles não querem que seja falado. Porque senão a gente vai ficar igual o João Bobo, para lá e pendendo assim para lá e para cá. E acho que cabe ao eleitor, eu não tô aqui para ditar regra, nada, pelo amor de Deus. Não é essa a intenção. Mas acho que cabe a gente ter o senso crítico. De que você tem um lado, você tem um viés ideológico, mas você precisa ver dentro do seu grupo ideológico as coisas que não estão certas. Só que quando você levanta a mão dentro desse grupo para falar, você já é tratado como traidor, você é tratado como se você é de direita, falou que não, mas eu acho que isso não tá certo, é comunista. Se você é da esquerda e fala que não, eu acho que não é legal isso, é fascista. E o negócio não anda. O negócio não anda. Ou as pessoas de bom senso abafam a voz dos fanáticos, ou a gente vai ficar discutindo, rachando família, brigando com pessoas que a gente gosta por viés ideológico apenas. 11h06. Hoje eu empolguei. Um rápido intervalo e na volta quero mais da sua participação aqui também no Manhã Bandeirantes, nesta edição de quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também.
Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã e mais 8 minutos. Estamos chegando no Natal. Próxima semana, dia 24, quarta-feira. Quinta-feira, dia 25, já é Natal. E a cidade de Campinas tem eventos espalhados por bairros e com uma programação que tem continuidade nesta quinta-feira. No centro da cidade, Nath Luquezzi, ali no Largo do Rosário, tem a casa do Papai Noel, a vila do Papai Noel, tem a decoração, tem o Papai Noel amarelo, que é a novidade desse ano em Campinas. Não sei se ele colocou a roupa para lavar na máquina com outras roupas e outras peças que acabaram descolorindo a roupa original, que é vermelha, mas o Papai Noel de Campinas, no centro pelo menos, ele tá amarelo, dourado, amarelo. Mas ele tá se caminhando aí para os bairros. Conta pra gente a programação de hoje até o final de semana, pra você de Campinas saber se tem trenó passando na sua rua ou não, Nath. Boa, tem atração até domingo. Começando então por hoje, dia 18 de dezembro, a apresentação no bairro Padre Anchieta. O espetáculo será realizado na Praça da Integração, hoje, às 7 horas da noite, como parte da última sequência de apresentações gratuitas que seguem até domingo, dia 21. Sexta-feira amanhã, a atração chega ao Nova Europa, também às 7 horas da noite. No sábado, dia 20, o espetáculo será apresentado no bairro Carlos Lourenço, na rua Hermantino Prado, também nesse mesmo horário, às 7 da noite. E o encerramento da programação, essa programação é a programação descentralizada, que acontece nos bairros. Acontece domingo, dia 21, essa última apresentação na região ali do Campo Grande, com show na rua Manuel Machado Pereira, também a partir das 7 horas da noite. Tudo completinho, a agenda completa você encontra no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Outras atrações permanecem até o dia 24 de dezembro, como, por exemplo, a Vila do Papai Noel, que continua ali até dia 24 de dezembro. A decoração especial de Natal em 5 pontos da cidade: Rua 13 de Maio, Catedral Metropolitana, Praça Carlos Gomes, Largo do Rosário e Palácio da Cidade. E o espetáculo musical Quebra-Nozes, que aí terão algumas apresentações também até o dia 20 de dezembro. O que não pode faltar numa decoração, numa ceia de Natal, Nath Luquezzi? Deixa eu pensar, hein? Bom, primeiro comida boa, né? Comida boa. Acho bonitinho velas. Sabe uma coisa que eu acho legal? Eu, todo ano, eu vou pra Alhambra, né? A cidade das flores. Eu acho que precisa ter flor, precisa ter vida na decoração. Mais gente pensa igual você. É mesmo? Porque Alhambra está movimentada nos últimos dias com vendas para o final do ano. A repórter Lucimeire Ramalho foi lá conferir e conversar com alguns dos expositores de um dos principais endereços de vendas de plantas, flores, decoração como um todo do Brasil. E a gente vai saber o quanto as flores também são queridas na festa de Natal. Um mundo de flores e plantas que movimentam o Ciaflor em Alhambra nesta reta final das festas de fim de ano. São tuias, poinsettias, calandivas, flores que lembram o Natal. A poinsettia, ou bico de papagaio, como também é conhecida, vende muito neste período. São cerca de 13 meses para elas ficarem assim, prontinhas para serem comercializadas. E o que chega, vende. Chegou a poinsettia aqui, não para no box não. A gente carregou aí 4 caminhões aí, praticamente quase tudo vendido. Mas aí até o final do dia, creio que saia tudo. Para quem não abre mão do famoso pinheirinho, tem também. Na versão tuia holandesa, assim mais clarinha, e a tuia estricta, com um tom de verde mais escuro. No caso da holandesa, ela é um ano antes.
Já no caso da Stricta, que é um pote maior, ela é 2 anos, então já é uma programação bem longa. E sabe que tem algumas outras flores que estão ganhando a preferência dos clientes neste período? Uma delas é o antúrio. A cor vibrante chama a atenção e nessa época do ano o produtor chega a dobrar as vendas em comparação com outras datas. Principalmente final de ano, né, Natal e Ano Novo, as cores vermelhas e branco, eles sempre vêm... Esse final de ano sempre acaba vendendo mais nessas duas cores. E com mais vendas, a expectativa dos comerciantes está lá em cima para esta, que é uma das melhores datas para o setor. A gente espera um aumento aí de 6 a 8% na oferta dos produtos em relação ao mesmo período do ano anterior. Então eles estão contentes, porque está atendendo a expectativa deles. E quem vem comprar para revender sabe que vende mesmo. O Hércules saiu de Patos de Minas, na região do Triângulo Mineiro, para buscar flores aqui em Olambra. As poinsettias tomaram conta de uma parte do caminhão. Para ele, são cerca de 11 horas de viagem e vale muito a pena. A gente está levando muito por encomenda ainda para deixar na loja, que os clientes ainda vão procurar muito de amanhã que o caminhão chega até mais ou menos quarta, quinta, sexta-feira, ainda tem muita procura ainda. Então assim, estou levando mais ou menos umas 40 caixas de poinsettia, assim, porque praticamente a maioria é por encomenda. 11 horas 14 minutos, seguimos com o Giro dos Repórteres. Brasília chamando neste momento para a continuidade da informação da operação numa nova fase. Operação sem desconto da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS. O senador maranhense Everton Rocha, do PDT do estado, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. O Everton Rocha é vice-líder do governo Lula no Senado Federal. A Tayane Mello está conosco para trazer mais informações sobre essa movimentação aí em Brasília. Bom dia para você, Tayane. Ótimo dia a você e a todos. Um dos alvos da operação de hoje é o senador Everton Rocha, do PDT. Além dele, o assessor também do parlamentar foi alvo de busca e apreensão. O senador também alvo de busca e apreensão em endereços ligados a ele aqui em Brasília, no Distrito Federal e também no estado do Maranhão. Essa operação, de acordo com o que informou a Polícia Federal, ela é resultado, de uma investigação que está apurando a prática de crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação e dilapidação patrimonial. Estão sendo cumpridos 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão e outras medidas cautelares aqui no Distrito Federal, em São Paulo, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e no Maranhão. Esses mandados, eles foram expedidos, como já é de praxe, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pela relatoria, sob o comando do ministro André Mendonça. Estão participando dessa operação, então, 36 auditores da Controladoria Geral da União e 177 policiais federais. O filho do careca do INSS, ele também foi preso nessa operação. Ele, que é o Romeu Carvalho Antunes, o filho do Antônio Carlos Camilo Antunes, que ficou conhecido, então, como careca do INSS. Ele também, então, confirmado como um dos alvos da operação. A gente segue daqui apurando, estamos já deslocando aqui para a Superintendência da Polícia Federal para acompanhar tudo de perto e, claro, trazer todas as informações aqui em tempo real. Vamos seguir acompanhando e apurando por aqui. Combinado, Tayane Mello. Uma última pausa nesta edição do Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco a gente volta com mais destaques desta quinta-feira, 18 de dezembro, aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 18 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes segue aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouquinho tem o noticiário esportivo com Carlos Henrique no Nossa Área. E falando muito sobre o futebol de Campinas, que logo, logo estará de volta. Logo, logo tem transmissões também de Guarani, Ponte Preta, Ponte e Guarani. O Campeonato Paulista começa mais cedo nesse ano de 2026. Vai encavalar com o Campeonato Brasileiro da Série A. Então os times de Campinas já precisam estar preparados, porque são só 8 rodadas, hein? Campeonato Paulista ano que vem, 8 rodadas na primeira fase para 8 se classificarem. E dia 11 de janeiro já tem bola rolando. Copa São Paulo, que todo ano é o xodozinho do começo da temporada, esse ano ninguém nem vai lembrar da Copa São Paulo. Dia 11 de janeiro já tem Campeonato Paulista. A gente se preocupa, claro, muito mais com os times principais do que com os times da base, num torneio que ainda é importante. Copa São Paulo, mais do que seu charme, ela ainda tem o seu sabor especial para revelar atletas. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho aqui na programação da RB. Às 11h20, eu quero contar para você que o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas pela cidade, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica na Avenida Andrade Neves, tem clínica na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E um grande diferencial: o Plano Vital do Saúde e Beneficência é um plano sem coparticipação na utilização de rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 19 3500 1500. 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 11 horas da manhã, mais 21 minutos. Seguimos com os destaques aqui da nossa programação. Nath Luquezzi, o motorista que trafega pelo Cambuí em Campinas, deve ficar atento hoje à noite, passado o horário comercial, embora agora o comércio no centro esteja aberto até às 10 da noite. Hoje vai ter uma interdição importante em uma das ruas mais movimentadas do Cambuí. Conta tudo pra gente, o local, o que vai acontecer
e também as alternativas para o motorista não ser pego de surpresa. Nath. A INDEC, então, vai fechar ao tráfego de veículos um trecho da Rua Maria Monteiro, no Cambuí. A ação é necessária para a realização de caminhada cantante de Natal da paróquia Nossa Senhora das Dores. O fechamento, então, da via será no período das 7 horas da noite até as 10 da noite também. A interdição é a partir do cruzamento com a Avenida Coronel Silva Teles. A INDEC programou o desvio pelas vias Coronel Silva Teles e Santos Dumont. O trajeto da caminhada será pelas vias Maria Monteiro, Santos Dumont, Olavo Bilac, Júlio de Mesquita, Barreto Leme e Maria Monteiro, e assim retornando para a igreja. Agentes da mobilidade urbana da INDEC realizam os bloqueios temporários durante o deslocamento do cortejo e monitoram a circulação de veículos na região. Probabilidade é que após as 10 horas da noite tudo já seja normalizado. Fim de ano, muita gente no centro das cidades, mas também cenas de violência que acabam marcando e fazendo com que as pessoas nunca se esqueçam dessas imagens. O Edilson Júnior vai contar uma história dessas aqui do interior paulista. Itu, estância turística, centro antigo da cidade, o centro histórico, que recebe gente do estado inteiro e nessa época do ano também os próprios moradores de Itu. 2 flanelinhas estavam disputando o espaço e tinha um terceiro que era aliado de um deles, dizendo: olha, esse território aqui é meu, sou eu quem cuido das vagas de estacionamento por aqui. E aí começa uma discussão. Desse debate, uma cena de violência. O flanelinha que foi pra cima do outro rapaz dizendo que não vem mexer no meu lugar, tava todo valentão e prometendo agredir, querendo partir para cima, partir para pancadaria mesmo. Só que o outro, que estava acuado, tinha uma faca que estava guardada ali no cós da calça. Ele tira a faca e, em plena faixa de pedestres, no centro antigo de Itu, ele esfaqueia esse outro flanelinha. Eu não vou trazer detalhes, mas a cena é bizarra, macabra. E ele está vivo, esse rapaz que foi vítima. Mas a investigação ainda não terminou. O repórter Edilson Júnior conversou com o delegado e com uma testemunha que vão mostrar um pouco quanto, apesar do espírito de Natal tomar conta dessa época do ano, tem gente que só consegue resolver as coisas pela violência. Hoje ainda era possível ver manchas de sangue no chão. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime, que aconteceu no centro histórico de Itu. O homem de camiseta rosa atravessa a faixa de pedestres e empurra o suspeito, que vestiu uma camiseta azul e calça jeans. Em seguida, o criminoso se afasta, saca uma arma e ataca o homem, que recua e cai no meio da rua. Momento em que a vítima leva pelo menos mais 4 facadas. Um outro homem, que também se envolveu na briga, quase foi atacado pelo suspeito, mas conseguiu escapar. Um vídeo gravado por um pedestre mostra o homem sentado e encostado em uma parede. Os ferimentos foram tão graves que dava até para ver órgãos internos expostos. O crime aconteceu neste trecho da rua Santa Cruz, ao lado do Mercado Municipal de Itu. Pedestres e comerciantes estão assustados com a violência. Essa testemunha presenciou o momento do crime. Ela deu detalhes do que viu, mas preferiu não se identificar. Não vou esquecer nunca essa cena. Ele colocou a mão para aguentar a facada, ele derramou sangue pelas pernas dele e tudo, e traçou para o outro lado. Então foi uma cena muito impactante. A polícia foi acionada e fez buscas pelo suspeito, que foi encontrado próximo ao local do crime e preso. Ao ser interrogado, o homem, em situação de rua, disse que teria sido ameaçado pela vítima e que teria comprado a faca para se defender. A hipótese, no entanto, foi descartada pelas investigações. Então, juntando esses elementos, nós entendemos que a alegação dele de legítima defesa não era compatível com os elementos que nós tínhamos até o momento. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 1º Distrito Policial de Itu. Já a vítima foi encaminhada ao hospital e está internada em estado grave, enquanto o suspeito passou por audiência de custódia e permanece preso. 11h26, daqui a pouquinho na tela da Band, a partir de 1h30 da tarde, tem o Band Mulher, a sua companhia na hora do almoço, a sua companhia nas tardes da tela da Band, com o comando da Nath Luquezzi, com a Lari Lopes também
na participação de todos os dias. E hoje, Natália, quais serão os principais assuntos do Band Mulher? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de design de sobrancelha, porque é a nossa moldura do rosto e a gente vai conhecer algumas técnicas diferentes, modernas. Hoje a gente vai falar também sobre uma técnica de cabelos, que é um corte de cabelo com vela. Quê? Você corta o cabelo com vela. Fiquei curiosa, quero conhecer Vai isso queimando também. a ponta do cabelo Vai assim? queimando o cabelo inteiro. Quando você faz assim no cabelo, ele acaba saindo algumas coisinhas pra fora. Essa parte sem cortar o comprimento do cabelo. Que coragem. Que coragem. Tem que saber muito. Não vai ser no meu cabelo. Vai fazer ao vivo, Natália Luquezzi? A Natália Luquezzi não, teremos uma modelo. E falaremos sobre férias também para criançada, você papai e mamãe que já tá enlouquecido. Nós vamos dar algumas dicas práticas para manter a rotina da criançada nesse momento e deixar até aí fevereiro, finalzinho de janeiro, muito mais leve para você, além de, claro, babados do mundo dos famosos. 1h30, certo? 1h30 da tarde. Então, imperdível o Band Mulher. Eu quero ver esse corte de cabelo com vela. Isso eu tô curioso. Vamos ver. Amanhã a gente chega um pouquinho mais tarde. Sexta-feira, às 10h30 da manhã, tem o nosso Manhã Bandeirantes. Então, até lá, Nath. Até. Os trabalhos técnicos são deles. O Edson Freitas na mesa de som e na central técnica com o Alan Zanelato e a coordenação técnica do Gil Kleber. Muito obrigado pela sua companhia. O Manhã Bandeirantes fica por aqui. Amanhã, lembrando, 10 horas tem o Circuito Imobiliário com o Gustavo Frison e o Léo Gaspar Mota. E a gente chega na sequência numa semana pra lá de especial. Vem aí a semana de Natal a partir de